Olá a todos, tô aqui de volta, Hermes Nascimento, dando sequência aí ao que eu comecei no vídeo anterior, falando sobre os discos que fazem aniversário nesse ano de 2026, né? Aniversários assim redondos, 50 anos, 40, 30, 10 e esses tipos de datas comemorativas, né? Antes de mais nada, agradecer a todo mundo aí que continuou comigo nesse ano de 2026, pessoal que curtiu o vídeo anterior também, muito obrigado, tamo junto. E hoje eu vou falar de um ano muito importante para mim e para música, pro rock and roll, pro metal, que é o inacreditável longínquo ano de 1991, né? Todos os lançamentos que ocorreram há 35 anos atrás, um ano que foi muito importante para mim, né? Eu era um adolescente naquela época, e foi o ano que começou com a segunda edição do Rock in Rio, né? Os grandes shows aí de Guns N' Roses, Faith No More, Judas Priest, Megadeth, Prince, um monte de outras coisas. Então, como o ano de 1991 é um ano que teve grandes lançamentos, aí também é um ano que marca o começo do grunge, né? Com lançamentos de Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden e tal, procurei focar em lançamentos que eu tenho na minha coleção, né, discos que foram importantes para mim na minha formação e foi muito importante para aquele carinha de 13, 14 anos lá em 1991. Bom, a lista não tem nenhuma ordem específica, não é um ranking, nada disso, só discos que eu fui listando, que foi vindo à minha cabeça e eu fui colocando no papel, e quando deu 10 discos eu falei, acho que esse já tá legal. Depois eu lembrei de outros, mas aí já tava com a lista fechada. Também para não ficar um vídeo muito longo, né, muito cansativo. Então a gente vai começar com esse aqui, o Arise, do Sepultura, né, lançado obviamente no ano de 1991, um disco muito importante para a carreira da banda. Bom, e aqui tem grandes clássicos, né, Arise, Dead Embryonic Cells, Murder, Desperate Cry, tem o grande cover do Motorhead, Orgasmatron, um disco que ajudou a consolidar aí o Sepultura no cenário mundial. Arise. Seguindo aí no nosso país, no Brasil, né, um disco também muito importante para mim, um clássico dessa banda, que é o Anarcofobia, do Ratos de Porão. Um disco que mostra aí o Ratos no auge da influência thrash metal, né? Aqui tem Sofrer, Ascensão e Queda, Ódio ao Cubo, Igreja Universal, né? Um grande álbum aí da formação Gordo, João Jabá, e o último disco com batera Espaguete, né? Da turnê desse disco saiu o grande clássico também, o RDP Vivo, lançado em 92. Indo agora pra gringa, né? Um disco que eu já fiz um vídeo falando sobre ele, vou deixar aqui para quem não tiver assistido ainda, que são não um clássico, mas dois clássicos da mesma banda, que são esses dois irmãos gêmeos aqui, ó, o Use Your Illusion 1 e 2 do Guns N' Roses. Aqui não precisa nem falar, né? Aqui tem tudo que o Guns toca até hoje. Aqui tem Knockin' on Heaven's Door, November Rain, Don't Cry, Civil War, You Could Be Mine. Então, tá falado. Outro disco aí também, um clássico, depois acabou se tornando um clássico do hard rock, é o segundo álbum dessa banda, que é o Slave to the Grind, do Skid Row, Esquilo Roco. Na minha opinião, o grande disco da banda, né, que ele apresenta um som mais pesado que o álbum de estreia, e ao mesmo tempo é um disco que tem as baladas, né, tem Quicksand Jesus, Wasted Time e In a Darkest Room, né, tem Monkey Business, tem a faixa título, descasso. E seguindo ainda aí no hard rock, a gente tem o segundo disco dessa banda, talvez o disco mais famoso deles, impulsionado pelo hit To Be With You, que é o segundo álbum do Mr. Big, o Lean Into It. E o disco abre com 3 faixas excelentes, que é Dead Brother, Lover and the Little Boy, seguida por Alive and Kicking e Green Tent in 60 Mind, Mr. Big. Seguindo aí também na praia do hard rock, talvez seja o disco favorito dessa banda pra mim, empatado com o álbum de estreia, que é o Fuck, do Van Halen, que tem esse nome facinho de falar aqui, que é For Unlawful Carnal Knowledge. O disco tem grandes faixas como Right Now, Top of the World, Pound Cake. Esse disco também gerou o grande home video, que eu esqueci o nome agora, que eu vou colocar aqui a capa dele. Penúltimo disco do Van Halen com Sammy Hagar.
Chegando no finalzinho da lista, quase, um disco que quando saiu eu não gostei logo de cara, porque eu tava esperando algo mais parecido com os discos anteriores, e a história e o tempo mostrou que eu tava errado, que é o Black Album do Spinal Tap. Não, o Black Album do Metallica é o disco que é o disco de heavy metal mais vendido de todos os tempos. Isso aqui é praticamente uma coletânea, né? Eu lembro que na época muita gente torceu o nariz, que achou que o Metallica tinha aquela idiotice de falar que se vendeu e tal. E realmente é um som bem diferente do que a banda vinha fazendo antes, né? Principalmente se comparar com o disco anterior, que é o And Just For All, que é um disco bem pomposo, complexo, músicas com várias passagens. Aqui o Metallica foi direto ao ponto e acertou em cheio com hits como Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, que mais? Wolf and Man. Aqui tem pelo menos 5 músicas que o Metallica tem que tocar até hoje. Então, só por isso já merecia estar aqui nessa lista. Fugindo um pouquinho do metal, um disco também que teve um grande impacto naquele ano de 1991, que acabou culminando na primeira vinda dessa banda para o Brasil um tempinho depois, que é o Blood Sugar Sex Magik, o clássico do Red Hot Chili Peppers. O segundo disco com essa formação aqui. O segundo disco com essa formação, para muitos a formação clássica, né? O Flea, o Frusciante, o Chad Smith e o Anthony Kiedis. Bom, conforme eu falei no Metallica, aqui tem grandes hits, né? Vou tentar falar sem ler aqui. Eu sei que tem Giveaway, Suck My Kiss, Under the Bridge, a faixa título, Blood Sugar Sex Magik, Breaking the Girl. Gosto muito dos anteriores também, mas esse aqui é muito representativo. Blood Sugar Sex Magik. Penúltimo, um disco do saudoso Ozzy Osbourne, que é o clássico de 1991, o No More Tears. Né, o segundo álbum com o Zakk Wylde na guitarra. Aqui a formação que é a favorita de muitos fãs, principalmente a galera da minha idade, né, que é o Zakk Wylde, o Ozzy, obviamente, o Mike Inez no baixo e o Randy Castillo na batera. Né, um disco também que gerou um home video bem legal, que hoje tá foda de lembrar, viu? Que é o Live and Loud. Também um disco recheado de clássicos, a faixa título, Mama Coming Home, Road to Nowhere, Mr. Chicken Train, Hellraiser, né, feito em parceria com Lemmy, Ozzy Forever. Bom, e finalizando aqui a lista de indicações de 1991, o único que eu vou mostrar para vocês em vinil, que é uma outra coisa, que é esse aqui, ó. O 1916 do Motorhead, o famoso 1916. Né, um disco que para muitos aí apresenta um Motorhead mais comercial. Eu particularmente não penso assim. Eu acredito que foi um disco que conseguiu manter a banda ativa e principalmente conseguir um público, dar uma renovada no seu público, né? Bom, aqui tem a homenagem ao nosso país com a faixa Going to Brazil. Também tem outra homenagem aqui que é uma homenagem feita aos Ramones com a faixa do mesmo título. Ainda tem Love Me Forever, I'm So Bad, Baby, I Don't Care. Motorhead aqui em quarteto. Beleza? Então é isso. Novamente a frase que eu sempre falo, procurei ser breve, né? São discos aí importantes. Eu vou deixar aqui embaixo uma playlist com uma música de cada disco desse e umas outras tantas músicas lançadas nesse grande ano de 1991. Beleza? Para não perder o costume, deixa o like aí. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu pretendo fazer mais vídeos desses aí dos aniversariantes, 86, 2006, 16 também, não sei. Vamos ver como é que funciona. 96 também foi um ano bem legal. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo e valeu! Hasta la vista, baby.